meu presidente Chico Rodrigues, senhoras senadoras, senhores, muito obrigado, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, o povo brasileiro que nos acompanha pelo trabalho aí hercúleo da equipe da TV Senado, da Rádio Senado, da agência Senado. Antes de começar meu discurso, senhor presidente, eu quero convidar todos os presentes e quem puder comparecer, é muito importante. Daqui a pouco, 15 horas, nós estamos lançando, fazendo mais uma ação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida contra as drogas, inclusive com o lançamento de um filme hoje, falando sobre essa preocupação com o porte de droga, né, desse julgamento usurpador do Supremo Tribunal Federal, para variar, sobre uma competência dessa casa que já votou 2 vezes e que, infelizmente, o Supremo está ainda insistindo, mas o Senado já começou a reagir, né, porque a tolerância tem que ser 0 contra o porte de maconha, né? Então isso, a descriminalização é uma competência dessa casa e a gente está lançando um filme mostrando justamente o que é que pode acontecer com o Brasil, experiência de outros países sobre essa situação. Mas, senhor presidente, o objetivo do meu pronunciamento hoje aqui, no momento que a gente vive uma guerra sem precedentes, com muito sofrimento, com muita dor, tanto dos israelenses como do povo palestino, e o grande causador disso tudo é o grupo terrorista Hamas, que infelizmente o governo brasileiro fica dourando a pílula, passando a mão na cabeça, sem dizer que é terrorista, com todas as letras, sem o ministro dos Direitos Humanos se pronunciar durante tanto tempo, ministros, enfim, desse governo que ficam querendo aí, com eufemismo, com relação a um tema tão grave. Mas é aquela velha história, costume de casa vai à praça, já ouviu falar nisso, né? E olha o que está acontecendo no Ceará, senador Zequinha Marinho, que é administrado pelo PT há muitos anos. A faixa de Gaza está lá acontecendo enquanto a gente está aqui debatendo, crianças sendo degoladas lá no Ceará. Comerciantes tendo que pagar pedágio para trabalhar, para empreender. Pessoas pedindo autorização para entrar nos seus bairros à luz do dia. As facções criminosas. Famílias sendo expulsas de casa pelo crime organizado. Num governo do Estado que inverte completamente as prioridades. Quando faz aí torra 1 bilhão e 100 milhões de reais com propaganda e publicidade. Quando fica usando jatinho para cima e para baixo, helicóptero, para andar 30 quilômetros, que dá para fazer de carro com tranquilidade, fica gastando dinheiro do povo. PT do Ceará, o governador, com luxo, sem a menor necessidade. Aí eu vou dizer para vocês, para a gente rememorar, porque a verdade tem que ser entregue para a população. Em 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial, onde em apenas 5 anos morreram mais de 50 milhões de pessoas, foi criado o Estado de Israel, também a faixa de Gaza, uma pequena extensão de terra equivalente à cidade de Fortaleza e com a população atual de 2,5 milhões de palestinos. Ao longo de 70 anos, essa região esteve em permanente conflito com a sucessão de várias guerras. A questão é complexa, porque não é apenas uma disputa por território, mas existem outros fatores políticos, sociais e principalmente religiosos envolvidos. Enquanto o mundo todo ficou chocado com as imagens do assassinato de crianças, estupro de mulheres, do Hamas, na nova guerra com Israel, os brasileiros convivem há décadas com níveis semelhantes, repito, com níveis semelhantes de violência,
Nordeste brasileiro. Podemos dizer, com uma tristeza muito grande, que o Nordeste representa hoje um pouco, em termos de devastação, com assassinatos, com tragédias, terra sem lei, exatamente a faixa de Gaza do Brasil. Nos últimos 7 anos, os relatórios do Fórum Brasileiro de Segurança Pública classificam os 2 mais importantes estados nordestinos. E aí não tem coincidência. Bahia e Ceará, entre os 5 estados mais violentos do Brasil, mantendo índices superiores a 30 assassinatos por 100 mil habitantes, o que é considerado pela ONU como epidemia, pois o nível máximo tolerado é de 10 mortes violentas por 100 mil habitantes. No Nordeste, especialmente Bahia e Ceará, é 30. 3 vezes mais do nível tolerado. A revista Exame publicou o último relatório do Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal, onde são relacionados as 50 cidades mais violentas do mundo, sendo que 9 delas são do Nordeste brasileiro, com destaque para Feira de Santana e Vitória da Conquista, na Bahia, e a nossa capital, a cidade, Zequinha Marinho, onde eu nasci, a Fortaleza, grande cidade de Fortaleza. Esse é um dado gravíssimo, pois estamos falando dos lugares mais perigosos no mundo, com cerca de 2,5 milhões de cidades. Segundo o GAECO, do Ministério Público do Estado do Ceará, e o Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, a crise de segurança no Nordeste começou a se agravar a partir de 2015, com a chegada de 2 poderosas facções criminosas, o Comando Vermelho e o PCC. Atualmente, muitas outras facções levam o terror às cidades do interior do Ceará e a muitos bairros de Fortaleza, como, por exemplo, Cajazeiras, Benfica, Barra do Ceará, Pirambu, Janguruçu, Carlito, Pamplona e Goiabeiras. Conjuntos residenciais que são totalmente controlados, com a expulsão, como falei no começo aqui, de moradores que não se submetem ao império do tráfico. Recentemente, a imprensa deu destaque para a chacina com corpos decapitados e sinais de tortura, além do ataque a adolescentes com menos de 14 anos, enquanto praticavam futebol numa quadra esportiva da prefeitura. Agora, há 17 anos, tanto a Bahia como o Ceará são governados pelos mesmos grupos políticos, PT e PDT. Só o PT já está lá há 9 anos. Nesse período, houve o empobrecimento da população, ao mesmo tempo que se ampliou o caos na segurança pública. Mas não é por falta de dinheiro que a crise não é enfrentada. Diga-se de passagem, não é falta de dinheiro. O governo cearense gasta mais de 10 milhões de reais por mês apenas com propaganda. Continua. Fora 1 bi e 100 milhões no governo petista passado, 1 bi e 100 milhões, coisa equivalente a São Paulo, o estado do Ceará paga. Apenas com propaganda e publicidade. E continua, 10 milhões por mês. E nesse ano já foram gastos mais de 15 milhões de reais com o aluguel de jatinhos e helicópteros. Falta, na realidade, vontade política e responsabilidade no uso dos recursos públicos arrecadados dos impostos retirados das mesas das famílias, do suor do trabalhador, do suor do empreendedor. Minuto final, presidente, para concluir. Acredito piamente que a grande dificuldade do presidente Lula
e dos partidos satélites do PT em reconhecer as ações terroristas do Hamas na faixa de Gaza, talvez nos ajude a encontrar uma explicação para a inexplicável, porque a explicação não vai ter, é uma arrumação com malabarismo para essa leniência com o terror imposto à população pelo domínio de facções criminosas do Nordeste. A gente pode ligar um ponto a outro e entender o porquê disso tudo. E o Rio de Janeiro em chamas. E as cidades sendo invadidas, terras sendo invadidas pelo MST. Tudo acontecendo nesse governo. O governo anterior não tinha isso. Será que deu para entender? Liguem os fios, tirem suas próprias conclusões. Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado. Obrigado, senador Eduardo Girão. Pela ordem de inscrito, Sua Excelência, senador Chico Rodrigues. Em seguida, senador Zequinha Marinho. Senhor presidente.